eia, eia, pau e pedra, pé no chão, pétala de flor que deu... Olha o que é realmente Feng Shui, o que significa essa palavra tão estranha para nós? Feng, vento, Shui, água. Então, a proteção dos ventos fortes e a proximidade da água ajudam na preservação da vida. Se a gente pudesse resumir Feng Shui numa única frase, seria essa. É preciso se proteger dos ventos fortes e é preciso se aproximar da água. É preciso se proteger das influências agressivas e destrutivas, quaisquer que sejam, e é preciso se aproximar das influências nutritivas, quaisquer que sejam. Então, se nós fazemos isso no movimento da nossa vida, nós fazemos o Feng Shui sem precisar movimentar uma cadeira de lugar. Mas o método da forma é esse que busca o lugar ideal para a gente viver, tanto na natureza, quanto nas cidades, quanto nas casas. E a Ping Shu, que foi essa professora minha chinesa, primeira arquiteta, estava fazendo uma tese lá nos Estados Unidos, ela trouxe uma chavezinha também muito importante. A gente fez um exercício durante o curso com ela, que foi a céu aberto, um campo, uma fazenda. E ela falava, a gente tinha que procurar o lugar ideal para a gente construir a nossa toca. Então ela dizia assim, imagine se você fosse um animal, um animalzinho. Onde você escolheria para construir a sua toca? A gente tinha que resgatar esse sentido instintivo, onde você estaria protegido, aconchegado, mas o aconchegado não é só de bem-estar. É o aconchegado de ter a vida protegida. Não vai, se você colocar a carinha para fora da toca, nenhum predador vai te agarrar. Mas você tem o controle da paisagem. Você coloca a carinha de fora da toca, você vê a paisagem. Você tem um controle. Perigo à vista ou não? Caminho livre? A água está ali, comida está aqui, posso ir? Posso, então vou. Tá certo? Então, mais próximo da água, próximo do Shui, daquilo que é nutritivo. Ali eu tenho comida, ali eu tenho água, ali eu tenho uma folhinha, ali eu tenho uma frutinha. Então, na verdade, essa que é a paisagem ideal. Aquela que te acolhe no sentido de proteger o movimento da sua vida. Então, ali dentro, a sua vida pode se movimentar. A gente é espaço e brilho. Então, a paisagem ideal, ela é composta simbolicamente de 4 animais. Então, a linguagem chinesa antiga é uma linguagem simbólica. A Ping Shu falava que os livros de Feng Shui originais, que ela lia para fazer a tese dela, eram livros de poemas. Então, uma pessoa desavisada achava que era um poema bonito. O local onde a tartaruga encontra fênix. Lindo. Mas ali estavam cifrados os ensinamentos. Então, a tartaruga, o casco da tartaruga, esse elemento que protege o vale por detrás. A fênix que voa, ela precisa de céu, de abertura. É um espaço aberto por onde entra o céu e a brisa pela frente. Então, isso, a vida, para ela acontecer, para que ela seja preservada, ela tem que ter respaldo físico, material e imaterial. Porque isso vale para os dois lados, frente e verso. Não adianta fazer só na casa. É um modo de vida que tem que ser preservado, né? E precisa de espaço ensolarado para que ela possa se expressar, se movimentar. Tá certo? Então esse é o primeiro recurso, né? O segundo, vocês conseguem entender que isso aqui é uma casinha, tá bom? Isso aqui é uma montanha, essas linhas todas aqui formam uma montanha que faz essa sugestão de ferradura, né? Então, essa ferradura de montanhas ela é composta de 2 braços, um é chamado de dragão e o outro é chamado de tigre. Atrás está a tartaruga, na frente está a fênix. Então, o que o dragão e o tigre fazem? Eles abraçam, eles definem um lugar onde a vida pode prosperar, um nicho de vida. Eles guardam sementes de vida, né? Ali eles
a terra fértil fica preservada, ela não escoa com a água da chuva. Não, ali o rio deposita a terra fértil, ela é preservada ali. Não entra um vento forte, entra uma brisa suave. Tá certo? O sol entra também, às vezes filtrado por uma vegetação. Então, na verdade, é um nicho com condições para que a vida se desenvolva. O que a gente tem que criar na nossa casa é isso. Um nicho com condições para que a nossa vida se desenvolva. A gente tem que criar essas condições. Isso pode ser criado de várias formas diferentes. A gente vai ver isso ao longo do nosso encontro. E um exemplo prático é um hotel lá em Petrópolis. Não sei se a Maristela conhece. E acho que é bem interessante. Olha lá no fundo da tartaruga. Olha aqui o abraço do dragão e do tigre. A água, tá certo? Então, aqui o espaço aberto onde a fênix pode voar, o sol entra, né? E, na verdade, a água ela é um reservatório de Ti. Ela é o Ti materializado desse ponto de vista. Os rios são correntes do sangue da paisagem. Então, a paisagem ela é viva desse ponto de vista. Né? Essa é uma cidade que eu visitei no Tibete, chama Gyantse. E olha aqui também como ela foi construída. Lá no fundo, uma tartarugona, né? Aqui o dragão e o tigre pequenininhos, está vendo? Criam a proteção para que a vida possa desenvolver. Aqui o vento forte, gelado, né? Mas aqui ele é protegido, o lugar fica protegido de forças agressivas da natureza. Tá? Mas aqui entra o sol, aqui entra a brisa, que a vegetação pode desenvolver, que tem uma água. Né? Então, é esse nicho de vida que nós temos que criar. Não só materialmente, repetindo, mas imaterialmente também, tá certo? E esse nicho de vida é chamado de palácio brilhante, ou Ming Tang. Como isso pode ser feito? De várias formas. Eu posso fazer isso com as memórias afetivas. Por isso eu convidei o Alexandre, que vai falar para nós amanhã. É um trabalho lindo. As memórias afetivas trazem o quê? Informação vital, informação de vida. Informação que vai sustentar a minha vida. Não é quando eu lembro da mesa, que era da minha avó, e que eu sentava aqui para tomar o café da tarde, o bolinho da vovó. Isso é informação que nutre o movimento da vida. Então, as memórias afetivas, elas compõem também, podem compor também, o nosso palácio brilhante. Tá? Então, a gente vai ver ao longo dos dias formas de construir esse palácio brilhante para que a gente possa iluminar, a gente é brilho. Então, que a gente possa iluminar o movimento da nossa vida. Nós somos espaço e brilho. Na casa, eu vou pontuar rapidamente, essas mesmas ideias se repetem. Então, o que é a entrada da casa? Mesmo na China, nas cidades grandes, eles moram em apartamentos muito pequenos, muito apertados. E várias gerações no mesmo apartamento. Então, a casa geralmente é super flexível. Aí aquele tipo de cama que dobra e fica na parede, aquela mesa também que você vira, ela sobe, aí você libera espaço, os banquinhos empilham, aí na hora de comer desce a mesa, tira os banquinhos, é assim, né? Mas eles não deixam de tirar o sapato na entrada da casa. Não que a gente tenha que fazer isso, não. Tá? A gente não está aqui para copiar os orientais, a gente está aqui para olhar o mundo de uma forma bem descansada, bem impessoal, de um outro ponto de vista. Olhar o mundo de um outro ponto de vista. Mas o que eles fazem? Eles se protegem. Quando eles deixam os sapatos na entrada, e tem sempre alguma coisa que marca a entrada, como se a entrada fosse uma espécie de filtro, né? Como os alpendres, as varandas das nossas casas, né? Você cria uma espécie de proteção da intimidade. Você não leva para dentro de casa a qualidade das ruas, que é muito turbulenta. Mas existe um nicho que segura alguma coisa, que retém alguma coisa desse voo. Né? Porque esse voo ele traz informação aqui. Ela voa aqui. Então isso traz uma informação. E os próprios objetos e cores também trazem informação, mas que ficam guardados ali. Mas então aqui a proteção da cabeceira, a montanha, então essa sensação também psicológica de proteção, né, de respaldo, mas ela é mais do que psicológica, ela é uma informação vital. Né?
essa forma de ferradura ela consegue realmente reter, desse ponto de vista, as informações que são geradas ali dentro, né, ou que são trazidas para dentro. Um banheiro, vaso sanitário, super protegido aqui. Então essa forma de compor os ambientes, seguindo as montanhas, né, aquela configuração de dragão, tigre, etc., é a forma que ajuda, então, a guardar informação viva. Você vai colocar ali, você vai preservar essa informação que você vai criar ali dentro. Outra forma é sempre trabalhar com os opostos, né? Aqui, um elemento claro, um elemento mais escuro, né? Um elemento liso, um elemento com uma textura mais viva. E para terminar, a gente tem que lembrar que os ambientes, eles têm temperamentos também, da mesma forma que as montanhas, que as árvores, que os rios, que as paisagens, que os órgãos, que as vísceras, que as estações do ano, né? Então, tem uma montanha fogo, pontuda, radia, tem uma montanha água, olha o movimento da água. Então, ela é flexível, né? Tem uma montanha terra, estática, estável, né? Segura, né? Essa é uma montanha da madeira, ela tem movimento de crescimento. Essa é uma montanha do metal, parece um sino, ela já trabalha uma mensagem de recolhimento, né? Mas, se um único tom predomina na paisagem, ele se torna excessivo. Qualquer paisagem, seja a nossa paisagem interna, seja a nossa paisagem externa, casa, morada, por isso que a gente trabalha equilibrando os ambientes. Esse é um ambiente que eu fiz. Uma reforma, a gente quebrou o teto aqui para entrar luz, um apartamento no último andar, mas aqui o metal predomina, branco, tudo branco, piso branco, paredes brancas, mas se nós deixarmos somente o metal, ele se torna excessivo e toda a polarização desequilibra a longo prazo, né? Então precisa trabalhar com os outros elementos. Naquela relação de 5 elementos, fogo derrete o metal. Então, a gente trabalhou com o fogo aqui e o fogo aqui. Então 50% de metal, parede, um piso, 25% de fogo aqui, depois 12% de madeira, então entra madeira aqui, entra madeira um pouco aqui nesses móveis, né? Uma pincelada de água, aqui, cadeiras pretas, e uma pincelada de terra. Pode ser a mesinha quadrada, talvez a forma da terra, mas seria o último elemento. Então, na realidade, é uma forma de você trabalhar os ambientes com 5 elementos que deveriam sempre constar em cada ambiente para que você tenha um certo equilíbrio, mas mantendo um temperamento predominante. Aqui o temperamento que predomina é fogo. Vocês conseguem enxergar esse ambiente como fogo, bem vibrante? Aqui nessa casa moravam 2 mulheres, uma mãe e uma filha, já mais velhas, e elas eram muito tristes. E a casa era muito triste. Era uma casa cinza, assim, com teto baixo, toda compartimentada. A gente abriu, tirou o forro, quebramos paredes, etc. E trabalhamos com esses elementos, fogo, né? O mesmo piso é meio avermelhado, né? E para exatamente criar um movimento, um contraponto para o movimento de vida, né? Mas além do método da forma, que estuda a paisagem, existe o método da bússola, que trabalha com uma lógica metafísica, como dizia o professor Cheng, um professor chinês, fundador da Sociedade Taoísta no Rio de Janeiro, foi meu professor também. E então, existe dentro desse método da bússola, existem várias escolas. Essa é uma escola que eu gosto bastante, é o Basai. Fala que dentro de cada casa, quando você constrói um ambiente composto de 6 faces, 4 paredes, piso e teto, você replica ali dentro. Não é que você replica. Acontece por ressonância, a replicação do campo magnético da Terra. Na visão oriental, macro e micro sempre se correspondem, sempre.
Então, quando você cria um microcosmo, uma caixa, que é a casa, né? Você replica nesse microcosmo todas as condições do macrocosmo. Naturalmente, ele tende a se replicar. Então, desse ponto de vista, o campo magnético da Terra, que é organizado em 8 direções, né, com qualidades diferenciadas, ele é replicado dentro de casa. Então, isso foi detalhadamente estudado pela medicina chinesa. Cada direção dessas tem relação com um órgão, afeta mais ou menos um determinado órgão, uma víscera, um membro da família, porque a cultura chinesa trabalha com analogia. A gente pode avaliar aqui, olha, desculpa, avaliar aqui o pai, a mãe, o filho do meio, o filho mais velho. Por quê? Porque existe uma analogia com o símbolo que representa a qualidade da direção. Só para vocês visualizarem, a gente não vai ensinar isso agora, né? Mas é um estudo fascinante que também possibilita um tratamento, um diálogo com o movimento de vida que está presente em toda a casa. As estrelas voadoras por quê? Porque elas se movimentam de acordo com o tempo. O terceiro sistema que eu não podia deixar de apresentar hoje, para quem está chegando, esse Feng contemporâneo, que traduz símbolos antigos, ancestrais, que são os 8 trigramas. Eles são a base do I Ching, acho que muitos conhecem, um livro clássico da cultura chinesa, né? Eles fazem uma nova tradução. É o professor que criou esse sistema, ele faz uma tradução. Originalmente, os trigramas, eles têm uma relação com elementos e forças da natureza. Então, na realidade, que compõe o quê? O mundo. O mundo é composto de forças da natureza. E a nossa casa, por ressonância, também é composta dessas mesmas forças da natureza que compõem o mundo. Isso que a gente vai ver na minha oficina. Então, como uma coisa interessante para citar é que como macro e micro se correspondem, esses 8 trigramas eles foram traduzidos pelo professor como uma espécie de roda da vida. Então, todas as pessoas, em todos os tempos, em todos os lugares, elas nascem, elas crescem, adolescência, juventude, crise, né? Elas expandem, atingem a maturidade, envelhecem e morrem. E essa roda da vida continua. A gente atravessa muitas vezes essa roda da vida, muitas vezes, às vezes durante um ano, nós passamos por essa roda várias vezes, morremos e renascemos, né? Mas então, macro e micro se correspondem, então eu posso sobrepor a existência humana, o que representa a existência humana no nível macro, roda da vida, ao que representa a existência humana no nível micro, a casa. E com isso nós temos uma possibilidade de fazer uma leitura simbólica dos ambientes que é muito interessante, né? Você pode ativar, acupunturar setores com luz, com planta viva, né? Porque a vida é sempre um estímulo, com movimento, né? Com cores, com elementos pesados que solidificam certo setor. Você pode aplicar a roda da vida à paisagem, um terreno, uma cidade. Esteve dos seminários passados, o mestre R.D. Tim, veio dos Estados Unidos, ele é arquiteto de formação, ele fez um estudo de Amsterdã, para a prefeitura de Amsterdã. Ele aplicou esse sistema sobre a cidade e fez todo um estudo de localização, enfim, era um projeto de crescimento da cidade, né? Então, de localização dos novos equipamentos da cidade, muitíssimo interessante. Ele apresentou isso. Bom, eu acho que a gente está chegando na hora de finalizar. Eu quero, então, propor que a gente finalize com esse gesto. Polegar está voltado, as mãos postas juntas, né, os dedos separados, polegar voltado para o centro do peito. A gente vai fazer 3 inspirações profundas.
Inspira. Relaxa. Inspira. Expira. Inspira. Botei papagaio pra voar, arrasou no balança palmeira. A mata sonora quer dançar o teu.